Estão prontos para o nosso segundo episódio? Seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar de um caso aqui do Brasil. Era um domingo à tarde, de repente eu recebo uma mensagem, na verdade várias mensagens no meu WhatsApp de um homem tentando me impressionar. De imediato, ele logo mandou uma mensagem dizendo assim: quanto custa 10 sessões e me manda o seu Pix. Como todo bom narcisista, tentando me impressionar a fim de manipular. Imediatamente eu disse para ele: calma, eu quero te conhecer primeiro, entender o caso e ver se eu sou útil. Ele disse que estava separado há alguns meses e queria retomar o casamento porque amava demais a sua esposa. Então eu imediatamente me propus a atender, mas já assustado. Marquei ele para atender antes da esposa. Com 15 minutos, nitidamente percebi que ele era um narcisista. Sim, 15 minutos. Por quê? Ele conheceu ela sexta-feira à noite numa balada, segunda eles já estavam em Paris e na outra semana já estavam casados, segundo ele, porque foi um amor platônico. Então, de repente, eu percebi alguns detalhes e terminei a sessão e fui atender a esposa. E com 15 minutos também eu disse para ela: olha, seu ex-marido é um narcisista e eu acho que você precisa seguir a sua vida. E ela estava em um estado depressivo muito alto, muito terrível, um estado de depressão muito agressivo. E eu perguntei para ela como era a dinâmica daquele casamento. E ela disse que tudo foi lindo desde o início, ou no início daquela relação, como ele já havia dito. Conheceu numa sexta, segunda Paris, na outra semana já estavam morando juntos. E claro, a menina ficou toda impressionada com todo aquele glamour, com todo aquele dinheiro, aquele apartamento, aquela casa, aquele carro, e se entregou. Só que ela me deu um detalhe um pouco sinistro. Ela dizia: Eli, todas as vezes que chegava o finais de semana, ele mandava eu ir para um bar, conhecer um homem, levar para um motel e de lá fazer uma chamada de vídeo, e ele ficava em casa. Essa era a grande fantasia sexual. Ela, a princípio, se permitia todo tipo de desejo sexual dele para poder agradar. Só que com o tempo, dizia ela, que foi piorando, foi aumentando os níveis de desejo, ao ponto dela perceber que os princípios dela já estavam cobrando uma mudança de comportamento dela. Como todo narcisista, insatisfeito. Ninguém conseguirá saciar uma narcisista ou um narcisista, seja emocionalmente, financeiramente ou sexualmente. E ela, enfim, não aguentando mais, rompeu aquela relação e ele queria a todo custo que ela voltasse, com juras de amor, tentando sugar de volta aquela mulher, inclusive me usando terapia para que eu fosse capaz de trazer. Inclusive, eu acho que eu percebi um certo tipo de tentativa de me comprar para que eu convencesse ela, mas eu não quis acreditar. E, por fim, separaram, mas nesse tempo de separação, essa moça adquiriu um dos cânceres mais perversos que existe. Um câncer agressivo devido a tanta pressão psicológica que ela viveu. Eu pude acompanhar as químios, eu pude acompanhar o sofrimento dela. Por fim, para que todos possam entender,
Ela desenvolveu câncer devido àquele relacionamento abusivo, narcisista, mas ela se curou e está namorando, né, de novo. Inclusive, alguns meses atrás eu atendi ela só para manter uma observação e um contato. O que eu entendo de tudo que eu acabo de contar? O que eu entendo é que o narcisista é um ser totalmente insaciável, é um ser totalmente promíscuo, é um ser totalmente manipulador, aonde simplesmente o seu desejo importa. A intensidade do início da relação deixa claro como o narcisista ele enxerga o ser humano como um foco, um objeto, uma meta, e a grande fixação, a grande visão e desejo narcisista é a conquista. É a conquista. E engraçado que eu me lembro que enquanto eu falava com ele, ele dizia que já estava conhecendo outra pessoa tentando voltar para a esposa. Era algo terrível. Mas observe, a promiscuidade, a insatisfação é algo tenebroso. Porém, aconteceu algo muito interessante nos meus diálogos com ele. Na terceira e última sessão, porque ele não fez mais do que 3, eu perguntei para ele, mas que agonia é essa? Que vontade é essa? Que desejo é esse? Que ela volte para você? Que desejo é esse? Desesperador. E ele disse, eu tenho um monstro dentro de mim que precisa ser alimentado. Aterrorizante, eu sei. Quando eu ouvi ele nessa terceira sessão, porque eu tive que dar atenção a ele, eu percebi que de fato era um narcisista e que sabia que tinha um monstro insaciável dentro dele que não tinha cura. A consequência foi um câncer, a consequência foram os traumas, mas hoje ela está bem. Por isso, a dica que eu dou nesse episódio é que cuidado com as coisas rápidas demais. Desconfie das coisas intensas demais. Desconfie das coisas aceleradas demais. Desconfie dessa coisa muito rápida, porque um amor, como você deve saber, não se constrói em uma semana, não se mora junto em uma semana. Às vezes, essa pressa, esse desejo ardente de fugir da solidão vai fazer com que você aposte o seu coração nas pessoas erradas. E o pior, quando for na mão de um narcisista, às vezes é irreversível. Ela venceu o câncer, ela conseguiu sair. Outras pessoas, infelizmente, não conseguem. Esse foi o nosso segundo episódio e obrigado por você estar aqui.